Imagine acordar pela manhã, preparar a sua xícara de café e descobrir que esse hábito tão comum pode fazer muito mais do que simplesmente espantar o sono. E se eu dissesse que uma pequena mudança, algo que leva apenas alguns segundos, pode transformar a maneira como o seu corpo produz energia e até como o seu cérebro funciona ao longo do dia? Parece exagero, mas a ciência vem investigando exatamente isso. Durante décadas, o café foi conhecido apenas como uma bebida estimulante. Para muita gente, ele era apenas o combustível necessário para começar o dia, ou enfrentar aquela tarde cansativa. No entanto, pesquisadores passaram a olhar para essa bebida com muito mais atenção e descobriram que seus efeitos vão muito além da sensação de estar acordado. O detalhe mais interessante é que o maior potencial do café aparece justamente quando ele é consumido da forma mais natural possível, sem açúcar. Essa simples escolha pode fazer uma enorme diferença na forma como o organismo responde aos compostos presentes no café, principalmente a cafeína e aos antioxidantes naturais encontrados nos grãos. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, analisaram os efeitos da cafeína sobre o cérebro humano e encontraram resultados bastante interessantes. Em estudos publicados na revista científica Nature Neuroscience, eles observaram que a cafeína pode influenciar diretamente a comunicação entre os neurônios. Isso significa que ela não serve apenas para afastar o sono. Ela também pode favorecer um cérebro mais atento, mais rápido para processar informações e mais eficiente na realização de tarefas que exigem concentração. É como se, durante algumas horas, o cérebro recebesse um impulso extra para funcionar com maior eficiência. Mas existe outro ponto que chamou bastante atenção dos pesquisadores. Os estudos também apontaram efeitos importantes sobre o hipocampo, uma região do cérebro fundamental para a formação das memórias. É justamente nessa área que armazenamos novas informações e consolidamos aquilo que aprendemos ao longo do dia. Quando essa região funciona bem, aprender se torna mais fácil, lembrar de acontecimentos recentes exige menos esforço e até a produtividade tende a melhorar. Claro que isso não significa que o café seja uma solução milagrosa para problemas de memória ou doenças neurológicas. Nenhum alimento por si só possui esse poder. Mas quando inserido em uma rotina saudável, o café sem açúcar pode representar um aliado interessante para manter o cérebro ativo. E talvez seja justamente esse detalhe que muitas pessoas ignoram. Enquanto algumas adicionam grandes quantidades de açúcar à bebida, acabam transformando uma bebida naturalmente rica em compostos benéficos em uma fonte desnecessária de calorias. O açúcar não elimina completamente os efeitos da cafeína, mas aumenta significativamente o consumo calórico e pode contribuir para picos rápidos de glicose no sangue, seguidos por quedas igualmente rápidas de energia. É aquela sensação que muita gente conhece. Primeiro vem um pico de disposição. Pouco tempo depois, aparece novamente o cansaço. Quando o café é consumido sem açúcar, esse efeito tende a ser diferente. Você continua recebendo os benefícios da cafeína, mas evita adicionar calorias que não trazem valor nutricional. Além disso, seu paladar começa a perceber sabores naturais do café que antes ficavam escondidos. Muitas pessoas que fazem essa transição relatam que, após algumas semanas, simplesmente deixam de sentir falta do açúcar. E os benefícios não param no cérebro. Outro aspecto bastante estudado envolve o metabolismo. A cafeína é conhecida por estimular um processo chamado termogênese. Em palavras simples, significa que o organismo aumenta temporariamente sua produção de calor, gastando um pouco mais de energia. Esse aumento não é gigantesco. Ninguém emagrece apenas tomando café. Mas quando esse hábito faz parte de uma alimentação equilibrada e de uma rotina de exercícios físicos, ele pode contribuir para um maior gasto energético diário. Além da termogênese, existe outro mecanismo importante. A cafeína também pode elevar temporariamente o metabolismo basal, que representa a quantidade de energia que o corpo utiliza apenas para manter funções essenciais, como respirar, manter os órgãos funcionando e regular a temperatura corporal. Esse aumento também é moderado, mas ajuda a explicar por que tantas pessoas gostam de consumir café antes da prática de atividades físicas. Elas costumam sentir mais disposição, maior foco e, em alguns casos, conseguem manter o desempenho por mais tempo. Aliás, se você está gostando dessas informações e quer receber mais conteúdos baseados em pesquisas científicas, aproveite agora para se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos sobre alimentação, saúde, funcionamento do cérebro e hábitos simples que podem melhorar sua qualidade de vida. Agora vamos falar sobre outro benefício extremamente importante: os antioxidantes. O café está entre as maiores fontes de antioxidantes da alimentação de muitas pessoas.
Essas substâncias ajudam a combater os chamados radicais livres, moléculas instáveis produzidas naturalmente pelo organismo e que também aumentam devido à poluição, estresse, tabagismo e envelhecimento. Quando os radicais livres ficam em excesso, eles favorecem um processo chamado estresse oxidativo. Esse processo está relacionado ao envelhecimento precoce das células e ao surgimento de diversas doenças crônicas. É justamente aí que entram os antioxidantes presentes no café. Eles ajudam a neutralizar parte dessas moléculas, protegendo as células contra danos ao longo do tempo. Outro ponto interessante envolve a saúde cardiovascular. Pesquisas recentes sugerem que o consumo moderado de café pode estar associado a um menor risco de algumas doenças cardiovasculares em determinadas populações. Isso provavelmente acontece pela combinação entre seus antioxidantes e outros compostos bioativos presentes naturalmente nos grãos. Mas aqui existe uma palavra muito importante: moderação. Consumir café em excesso pode causar efeitos indesejados, principalmente em pessoas sensíveis à cafeína. Ansiedade, insônia, tremores, aumento da frequência cardíaca e irritabilidade podem aparecer quando a quantidade ingerida ultrapassa o limite adequado para cada indivíduo. Por isso, mais não significa melhor. O segredo parece estar no equilíbrio. Outro detalhe interessante é que retirar o açúcar pode ajudar quem busca controlar o peso. Uma colher de açúcar pode parecer pouca coisa, mas pense em alguém que toma 4 cafés por dia. Ao longo de um mês, essa quantidade representa centenas de colheres consumidas praticamente sem perceber. Em um ano, isso pode significar milhares de calorias extras. Quando eliminamos esse açúcar diário, reduzimos naturalmente o consumo calórico sem precisar fazer grandes sacrifícios. É uma pequena mudança com potencial para gerar resultados consistentes no longo prazo. E existe também um benefício psicológico. Muitas pessoas acreditam que jamais conseguiriam tomar café sem açúcar. Mas basta insistir durante alguns dias para que o paladar comece a se adaptar. O cérebro aprende rapidamente novos padrões de sabor. Aquilo que antes parecia amargo demais começa a revelar notas de chocolate, castanhas, frutas e outros aromas naturais presentes em cafés de boa qualidade. É quase como redescobrir uma bebida que você toma há anos. Vale lembrar que cada organismo responde de maneira diferente. Algumas pessoas metabolizam a cafeína rapidamente. Outras permanecem estimuladas durante muitas horas. Por isso, o ideal é observar como seu corpo reage. Se você percebe dificuldade para dormir, talvez seja interessante evitar o café no período da tarde ou da noite. O horário de consumo faz bastante diferença. Da mesma forma, gestantes, pessoas com determinadas doenças cardíacas ou indivíduos extremamente sensíveis à cafeína devem seguir sempre a orientação de um profissional de saúde. Nenhum vídeo substitui uma avaliação médica individual. Mas, para a maioria das pessoas saudáveis, consumir café sem açúcar de forma moderada pode fazer parte de um estilo de vida equilibrado. No fim das contas, talvez o maior ensinamento dessas pesquisas seja justamente este. Pequenas escolhas feitas todos os dias costumam produzir resultados muito maiores do que mudanças radicais que duram apenas algumas semanas. Trocar o café adoçado pelo café puro pode parecer um detalhe insignificante hoje, mas, repetido centenas de vezes ao longo do ano, esse hábito representa menos açúcar consumido, menos calorias ingeridas, maior exposição aos antioxidantes naturais do café e a possibilidade de aproveitar melhor os efeitos da cafeína sobre a atenção e o estado de alerta. A ciência continua investigando os mecanismos envolvidos e certamente ainda veremos novas descobertas nos próximos anos. Mas uma coisa já parece bastante clara: o café é muito mais do que apenas uma bebida para acordar. Ele reúne centenas de compostos naturais que interagem com o organismo de maneiras complexas e surpreendentes. Quando consumido com moderação e sem excesso de açúcar, pode integrar uma rotina saudável e contribuir para um estilo de vida mais equilibrado. Agora eu quero saber de você. Você já tomou café sem açúcar por alguns dias seguidos? Sentiu diferença na disposição, na concentração ou até mesmo no sabor da bebida? Conte sua experiência aqui nos comentários, porque ela pode ajudar outras pessoas que estão pensando em fazer essa mudança. E, se você gosta de conteúdos que explicam a ciência por trás dos hábitos do dia a dia de forma simples e baseada em evidências, aproveite para deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Até a próxima!